Vamos sempre abrir as portas. Agora esta chamada está sendo gravada. Bem, quem pode fazer? Posso orar, pastor? Amém, amém. Fique à vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Que a paz do Senhor esteja com todos aqui, em nome de Jesus, né? Na vida de cada um aqui. A irmã Ricardina, o pastor John, né? O profeta John Batista, né? John Batista, né? E o pastor Lucas, né? Máximo Alves. Glória a Deus, aleluia. Irmã Dulcineia. Que Deus abençoe a cada um poderosamente, né? Pai querido e Pai santo, entramos na tua santa presença, repreendendo agora todos os demônios, todo o mal, e todo levante, toda palavra contrária, tudo que venha, né, do contrário, né, contra este lugar e contra, neste momento, Pai, contra esta aula do pastor Lucas, caia por terra, em nome de Jesus. Todo impedimento, todo mal, Pai, toda perturbação que o inimigo queira colocar, né, na vida do pastor Lucas, na mente dele, né, ele esteja livre agora, no Espírito Santo de Deus, para ministrar esta aula, Pai querido, em nome de Jesus, né. A gente pede que o fogo do teu Espírito desça aqui na vida de cada um, né, que as palavras do pastor Lucas venham com fogo, em nome de Jesus, né? E queimando todo mal, todo demônio. A gente passa a espada de fogo, né? Em todo mal que queira se aproximar daqui, em nome de Jesus, né? Que sinta a espada de fogo do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. E bata em retirada, né? No nome santo do Senhor Jesus. E aqui e na vida de cada um aqui também, Pai querido, em nome de Jesus. Assim seja, né? Glória a Deus, aleluia, Pai querido. E assim nós te louvamos e já te agradecemos, né? Por esse momento, Pai querido. Em nome de Jesus, né? Assim seja. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Paz, Senhor Jesus, irmãos, para todos. Vou fazer uma introdução sobre essa aula, é muito importante. É claro que não tem nenhuma aula mais importante que a outra, mas a gente fala importante, muito importante, para que a gente possa fazer o coração de vocês se voltar para os segredos que Deus está revelando. E eu não vou dizer assim, olha, o que eu acabo de falar é um segredo, plim, 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 sublinhado, né? Eu creio que a gente estando em comunhão, você capta segredos. Você ouve um vídeo, ouve um áudio, aí você capta chaves, né? A tia Ricardina, ela usa a palavra sabedoria, né? Então ela vai captando sabedorias, né? Eu creio que ela já está apta a isso, todo mundo aqui está apto a captar segredos espirituais, chaves espirituais, principalmente. Chaves são coisas que destravam a vida da gente, né? Um entendimento que antes você não tinha e passa a entender, aquilo muda, né? Gira às vezes até 180 graus a sua vida, e você vai para uma nova etapa. Sempre tem páginas e capítulos na nossa vida e etapas, né? E o meu desejo é que vocês avancem, né, todas as etapas que Deus tem para cada um de vocês, tá? Porque assim também como eu quero para minha vida, porque eu tenho assim por predita, né, por Deus algumas etapas, e é isso que eu estou buscando. Eu deixando sempre as etapas para trás, indo para frente nas próximas, né? Então, eu creio que Deus faz essa história, né, além do que nós não somos mais crentes nominais, né, aqueles crentes que receberam uma tarja ou são filhos de cristãos e vão para a igreja no sábado, no domingo. Nós já somos pessoas de um outro tipo de relacionamento, um relacionamento profundo, relacionamento de quem tem sede, que tem fome de Deus, que busca, que ora, que procura ter uma constância na Bíblia, na palavra, nas orações. Então, mesmo que você não tenha tantos anos de caminhada, como pode ter alguns aqui, mas lembre-se que o seu coração, ele é a chave para você adquirir todas as portas abertas para Deus. Eu me lembro quando eu era novinho,
Paz, imagina, tudo bom? Eu me lembro que eu era novinho de cristão, eu ia para as reuniões de oração e estava derramando fogo do Espírito Santo. E eu ouvia aquele barulho do povo clamando, clamando assim, bem alto, né? A irmã Célia, eu acho que ela já foi da congregação cristã, ela deve saber bem como funciona isso. Então, a gente ia na casa daqueles irmãos, entrava pela garagem, entrava pela cozinha, já estava todo mundo de joelho na sala, e o fogo caindo, e você se juntava àquele fogo, independente do seu tempo de crente, de igreja, seu coração derramado ali, você entrava naquele fogo. E o que eu estou percebendo é que, vagarosamente, essa brasa espiritual está sendo acendida, né? Até a maneira de eu preparar a aula, vir aqui para a aula, já está tendo um mover um pouco mais profundo. E é isso que eu desejo que vocês captem, percebam, né? Esse mover mais profundo, porque nós não vamos entrar no Apocalipse, nós já estamos no Apocalipse, tá? Nós já estamos nessas páginas que nós estamos estudando aqui, tá? Como eu já falei na aula passada, não espere uma sequência, primeira, segunda taça, aliás, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, trombeta, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, taça. Não espere essa sequência, espere ver as coisas acontecendo. Que é assim, porque também faz parte de uma estratégia de guerra. Nós temos uma estratégia de guerra por causa de nós, né? Não por causa de Deus. Se pelo Pai somente, ele dava um estalar de dedo, o inimigo estaria destruído. A Lua hoje, nossa, imagina, não vi. Manda para nós um link aí, alguma foto, eu nem vi. É Lua o quê? Lua cheia? Conta para nós aí, irmã. Eu não estou sabendo do que aconteceu na Lua, apesar que eu estou aqui, mas aqui está tudo nublado, né? Está tão chovendo. Crescente. Mas o que tem de diferente das outras luas? Tem alguma novidade nessa lua crescente de hoje? Avermelhada. Amém. Ok. Glória a Deus. Pois é, vamos Deve depois... ser o Nibiru que está perto, né, pastor Lucas? Deve ser. Amigo. A gente não sabe exatamente quem é o ator principal desse cenário aí que está vindo, mas existe alguém, né? É claro que é Deus, o Pai e o Criador de todas as coisas, está fazendo tudo, mas quem é que vai executar as tarefas que Deus mandou, a gente não sabe, né? Se é o Nibiru, como é que é? Eu ainda estou na interrogação, porque eu espero que aconteça, sim, eu espero que apareça aquela bolona gigante vermelha lá no céu, para que todo mundo se chacoalhe aqui na Terra. Eu espero isso, eu espero coisas grandes que chacoalhem as pessoas. Amém? Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, né, nós vamos agora estudar esses selos do Apocalipse de uma maneira bem diferente, porque há uns 2, 3 anos atrás, parece um sorriso, não está normal. Interessante. Amém. Está vermelha mesmo. Aqui não está dando para ver nada, aqui está tudo nublado, mas eu vou sair fora daqui, depois eu vou lá ver. Pois é. Que maravilha, tomara seja um sorriso pelo avivamento, né? Pelo avivamento. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando os selos aqui, e eu tenho sentido assim que tem coisas que Deus quer que a gente saiba da maneira como está escrito e também com alguns outros detalhes, mas tem coisas que são assim, particulares de Deus, da estratégia dele sobre essa guerra, para nos proteger, para nos dar segurança e direção correta, né? Nós não temos forma de sorriso não é normal. Então, nós não temos uma abertura de visão espiritual de todo o mundo espiritual ao nosso redor. Nós não temos. Nós temos a mente fechada, né? E a gente está focado no presente, nesse momento que nós vivemos, um segundo por vez, né? E os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando, porque, pelos relatos, né?
de quem já teve arrebatamento, de quem vê o mundo espiritual, sabe que o mundo espiritual é presente e está cercado de perigos. E Deus nos guarda, e Deus cria redomas, né, de proteção, e esconde essas redomas também do trânsito dos inimigos. Mesmo que você conviva com pessoas no seu trabalho, fisicamente, mas espiritualmente existem áreas isoladas, né? E Deus está sempre nos protegendo. É por isso que quando nós entramos num ambiente, né, eu sou uma pessoa sensível ao ar, ao ambiente, eu capto as coisas ao meu redor, então quando eu entro num ambiente hostil, naturalmente ali eu sinto, e ali Deus começa a mostrar para mim certos cuidados que eu tenho que ter com palavras, com situações e assim por diante. Eu creio que todo mundo também tem um pouco disso, porque faz parte da nossa sobrevivência espiritual ter essa sensibilidade, né? Nós não somos mais aquelas pessoas à toa que têm só a dimensão humana, né? E que não percebe o que está acontecendo ao nosso redor. A nosso, desde o ano 2019, vamos dizer assim, né? Nossa percepção afinou bastante, então vai continuar afinando, amém? Então eu estou fazendo essa introdução aqui para que vocês percebam exatamente o que nós vamos tratar aqui, que é o início dos selos, depois as trombetas e as taças, onde Deus está atingindo coisas na terra e usando dessas coisas para despertar pessoas, para julgar pessoas, para salvar pessoas e assim por diante. Amém? Tá? Então tem toda uma dinâmica acontecendo. É claro que se você está preparado, sabendo que Jesus está voltando, sua vida está rendida a Deus, não importa o que aconteça, você está com Ele. Essa é a garantia que o Senhor quer que cada coração nós tenha. Todos os corações tenham essa garantia de uma rendição total. Eu confesso para vocês que há uns anos ou meses atrás, eu não tinha percepção de que eu estava totalmente rendido. Eu via que eu estava buscando me render a Deus, buscando mergulhar profundo em Deus, mas tinha coisinhas assim, sabe, para serem removidas. E agora eu estou começando a sentir paredes sendo quebradas, né, barreiras sendo removidas, para poder eu ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Amém? Então, vamos ver aqui os 7 selos, né? Como eu falei para vocês na aula passada, esses selos eles estão relacionados ao título de propriedade da terra, e esse resgate da terra, ele foi preparado para que se houvesse, quando Deus deu a terra para Adão, se houvesse a quebra do pacto, aquela pessoa teria que morrer, Jesus morreu no lugar, e quem resgata essa pessoa tem direito de abrir esses selos, né? Então faz parte todo de uma história espiritual, ou uma história que se encontra com a história da Terra, mas ela começa no céu. Então, lá no céu, assim como aqui na Terra, nós temos direitos de propriedade. Nós temos cartórios, juízes, né, promotores, advogados. A Terra é uma cópia do céu, o céu também tem isso. Então, na aula passada, nós falamos da cultura do céu, que o céu não é aquela coisa esfumaçada no meio das nuvens, com anjos e arpinhas tocando brão, 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 acabou-se. Não. O céu tem toda uma estrutura. E o inimigo, ele estruturou o seu lado maligno porque ele sabe que o céu é estruturado, então ele também usa essa cultura. E ele faz o oposto a Deus, de forma maligna. Certo? Então nós temos 4 animais viventes diante do trono, e aqui agora nós temos 4 cavaleiros, né? É quase como um paralelo aí, tá? E um desses cavaleiros saem pela terra para fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá. Os 7 selos, Yeshua libera os selos do título de propriedade, Apocalipse 6, de 1 a 17. Ó Senhor, nos ajude a falar somente aquilo que seja a tua vontade. Primeiro selo, e vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com uma voz de trovão, vem e vê.
Então, cada cavalo, ou selo, dos 4 primeiros são cavalos, né? Vai ter um ser vivente chamando João para ver, né? E olheis que um cavalo branco, e aquele que o cavalgava tinha um arco, e uma coroa foi dada a ele, e ele saiu vencendo e para vencer. Tá? A interpretação desse cavalo branco, como a palavra de Deus tem muitas camadas, ela pode ser válida para muitas coisas, né? Tem gente que gosta de ver nesse cavalo branco o avivamento, assim por diante, né? Eu não vejo dessa forma, tá? Eu vejo que isso aqui é a abertura de um processo de falsa paz no mundo, onde foi feito para vencer. Por quê? Porque aqueles que ficam aqui nessa condição, né, de um mundo decaído e de um mundo que está entregue na mão do inimigo, vão ser vencidos, ou seja, vão ser mortos, ou vão estar subvertidos a uma situação que não vão poder ir contra. A única coisa que eles podem fazer é morrer pelo testemunho, tá? Porque isso representa um pacto do maligno, tá? Mas se você quiser olhar isso como Jesus vencendo com o evangelho, tá bom? Não está proibido de ter outra opinião de forma alguma. Quando ele abriu o segundo selo, eu vi o segundo ser vivente dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, eis que o cavalgava foi dado poder para tirar a paz da terra e matar uns aos outros, e ele recebeu uma grande espada. Então agora nós já temos 2 cavalos, 2 selos, e outro ser vivente faz essa referência, tá? Então, qual foi o ser vivente que fez a primeira, qual que faz a segunda e a terceira, né? Nós temos um ser vivente com formato rosto de águia, rosto de homem, rosto de bezerro, né? Bezerro, águia e leão, né? Então, não está claro aqui se é o rosto de leão que anuncia o primeiro, se é o rosto de águia, se é o rosto de homem, né? Se é o rosto de touro, de bezerro. Não fala. E tem um comentário do Michael Rood. O Michael Rood, por ser militar, ele vai levar tudo isso a uma visão de balística, de guerra, e para mim, no meu caso, eu acho que nem tudo é assim, tá? Tem sempre um lado espiritual. Então já tem um comentário 589 aqui. A outra coisa que diz que ele tira a paz da terra. Então aqui, né, nós podemos ver que branco, que representa a paz no primeiro cavalo, é uma figura que vai ser contraditada pelo segundo cavalo. Então, se o cavaleiro branco vier anunciar qualquer coisa relacionada a uma paz, essa paz é falsa, porque vem o segundo cavalo e tira ela. E esse negócio de tirar a paz da terra é uma coisa que está já acontecendo, mas ela vai se intensificar. E matar uns aos outros, uma grande espada, os seguidores de Alá, os seguidores islâmicos, eles falam que eles são dotados de uma grande espada. Tá? Essa expressão aqui parece bem islâmica, tá bom? Então, significa que a algum momento, daqui para frente, vai começar um mata-mata. Certo? E aí você vê essa grande espada até, não só contra judeus ou cristãos, mas uma tentativa também de eliminar pessoas na Terra, de qualquer natureza que seja contra esse propósito que eles têm. Tá bom? Então isso está acontecendo, a gente vê pessoas se matando nas ruas, em vários lugares, quando tem essas rebeliões, essas coisas, contra governos, contra isso, contra aquilo, a gente vê a guerra que está acontecendo, mas isso vai se intensificar. Aqui no Rio de Janeiro já começou. Ok? Então pense nisso como uma coisa que se acentua. Tá? Não pense que já foi, vira a página, não, vai se acentuando. Tá? Terceiro selo, quando eu abri o terceiro selo, eu vi um terceiro selo dizer, vem, eis que um cavalo preto, aquele que eu montava, tinha uma balança na mão. Então, balança representa comércio também, né? Poderia até representar justiça, mas no caso, como esses cavaleiros aqui, eles trazem coisas ruins, né? Certamente não vão trazer coisas boas. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizia, 2 libras de
trigo por um denário. Denário é um dinheiro, uma moeda do trabalho de um dia. Então, você vai trabalhar um dia para obter 2 libras, né? Uma libra parece que é 50 gramas, né? É isso? Deixa eu olhar aqui quanto que é uma libra. Pastor João, quanto que é uma libra na medida inglesa? Uma libra é um peso, né? Aqui, ó. Peso em libra para quilogramas. Uma libra é para quem? Quilos? É, peso. Acho que é 4 quilos, deixa eu olhar aqui. Uhum. Quanto? 100 libras em quilograma. Uma libra é 0,45 kg, quase meio quilo. É isso que eu vi aqui também. Meio quilo. Isso. Então você vai fazer o quê? Você vai trabalhar um dia inteiro para comprar 1 quilo de trigo. E pelo jeito é só um trigo, né? Não vai dar para comprar o feijão, o arroz, a carne, a fruta, a banana. O brasileiro tá, eu não sei como que é o pastor João aí no dia a dia. Aqui no dia a dia o brasileiro come arroz, feijão, bife, salada, ovo, banana ou laranja no almoço, né? Um suco. Então esse é o diário, né? Todo mundo aqui, todo brasileiro, principalmente no lado de São Paulo, né? Minas, São Paulo, Paraná, come assim. Lá no Nordeste já tem a mandioca. Aqui também tem mandioca, mas lá é muito mais popular, que assim, é muito mais... não é não. Pois é, depois você nos conta aí como é que é aí. Então, lá no Nordeste já tem outras batatas, cocos, né, outras coisas que se acrescentam na comida, né. Aqui tem a batata inglesa também, mas não é toda vez não é todo dia que nós comemos batata inglesa. Aqui arroz e feijão é todo dia, né. E então nós temos essas regiões aí com essas variedades de comida, mas aqui está dizendo aqui, ó, 2 libras, 1 quilo por um dia, por trabalho de um dia. Um professor ganha em torno de R$ 40 por aula, né? Então, se ele trabalhar 8 horas, 4 vezes 8, 32, ele ganha R$ 320 por dia. Então, se o trabalho deles for de um dia aqui, né, R$ 320, 1 hora de pedreiro é R$ 150, 1 hora de servente é R$ 80, tá? Para vocês terem uma ideia, trabalhando 8 horas. Então, um servente pedreiro, 8 vezes 8, 64, né? 640, né? Certo? Um professor universitário, acho que ganha um pouco mais, né? Ganha um pouco mais. Acho que ganha quase R$ 100 por hora. Depende. Tá? Eu estou até com uns números atrasados. Então, veja bem aqui o preço das coisas. E ainda você não vai conseguir levar tudo para casa. 6 libras, ou seja, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. Então, para você fazer uma compra de supermercado, que tem aqui onde você encontre trigo e cevada, pelo menos, né? Você vai ter que trabalhar 2 dias para levar 1 quilo de trigo e 3 quilos de cevada para casa. Tá bom? Então, aí vamos colocar em torno de R$ 300 a R$ 500 para fazer esse tipo de compra. Tá? Não onde fica o azeite e o vinho. Então, eu não entendo ainda esse negócio, mas azeite e vinho tá subindo o preço assustadoramente. Tá? Depois eu faço aí a leitura dos comentários do Michael Ruto. Quarto selo. Quando ele abriu o quarto selo, eu vi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem ver, e olhei que um cavalo amarelo. Eu traduzi como amarelo, gente, aqui, quem fez essa tradução amarelo lá, é cloros. A cor que está no original é cloros. O cloro é um verde amarelado. É um pouco mais amarelo do que esse símbolo da tia Ricarda aí. Onde está escrito Ricarda, tá?
Então, quando você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, eu vou até ler lá. Deixa eu ver, Apocalipse 6, 7, né? Como é que está aqui? Vem ver, e eu com um cavalo amarelo. Então, esse amarelo, pense ele como uma cor um pouco mais amarelada do que esse símbolo aí da tia Ricarda, tá? Que é o que realmente é o original, tá? É o cloros, tá? Quem já trabalhou com cloro sabe mais ou menos qual é a cor do cloro. Aquele que o cavalo chama-se Morte, e o Hades o seguia. E foi-lhe dado a ele o poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada. Aí aqui tem vários comentários que eu vou ler na sequência. Então, o que eu quero concluir aqui? Que essa sequência aqui, que um evento traz outro, né? Que traz outro, que traz outro. Mas eles acabam se misturando, né? O problema da fome aqui, né? A morte, guerra, fome, né? E aqui, uma coisa mais sinistra até do que essa retirada da paz, que é um cavaleiro chamado Morte, que o inferno, o Hades, o seguia, e com o poder de tirar a quarta parte da Terra. Então, hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas, 8 dividido por 4, dá 2 bilhões. Então, 2 bilhões de pessoas perecem nisso aí, tá? Então, guardem esses números aí, porque nós vamos fazer uma conta e no final vocês vão ver como é que fica a humanidade. Agora, qual a nossa esperança? Que mesmo que esteja acontecendo tudo isso, no meio de tudo isso, Deus está fazendo uma colheita. Porque, como eu já falei, Apocalipse não é uma sequência. Coisas estão se cumprindo ao mesmo tempo. Então, lá no Apocalipse, deixa eu ver aqui, ó, da colheita, Apocalipse 14, né? Começa a ceifa. 14, começa a ceifa. Então, aí, no meio dessa situação, já está acontecendo a ceifa de Deus, tá bom? Então, vamos aos comentários. Aí, o poder que eles tinham é de matar com a espada, que é a guerra, né? A espada é símbolo de guerra. Fome, que é o que está lá no terceiro cavaleiro. A morte, que é o próprio cavaleiro, né? E com os animais da terra. Então, aqui no 589, que ele faz menção aqui numa referência de uma grande espada, como eu falei para vocês, aqui nesse verso aqui, ó, 6:3, foi dada uma grande espada. Como eu falei que o Islã, ele se declara que ele tem a grande espada lá, daquele cara lá, que eu não vou ficar repetindo o nome dele aqui, se refere ao armamento militar, segundo o Michael Rood, sendo o maior de todos o ICBM, que é um míssil intercontinental balístico com várias ogivas nucleares. Outros dispositivos militares, como helicópteros e tanques, são descritos por Yohanan nas melhores palavras que ele pôde encontrar. Então, lá para frente, em Apocalipse 9, 3-10, no Apocalipse 9, 17, 19, João tenta descrever coisas do futuro de armas militares, que na visão do Michael Rood são essas armas. E aí, eu particularmente acho que no capítulo 9 tem coisas espirituais ali, não é só coisa militar. E aí vem completar essa interpretação. Então aí no comentário 590, né, que nós estamos aqui falando da grande espada, aí tem um comentário 590, que é a falta do azeite, ou não danifica o azeite e o vinho. Ele está dizendo aqui que o colapso econômico controlado preserva o óleo e o vinho para aqueles que administram os recursos naturais e humanos da terra, ou seja, é o que mais ou menos a gente está vendo hoje, que os grandes ricos não vão sofrer aquele negócio de comer carne industrializada, né? Carne sintética. Eles vão guardar a comida mais requintada para eles, né? Para que fique, para nós, a pior tipo de comida. Aí o 591 foi eu mesmo que fiz esse comentário, né? 591 é o cavalo amarelo, né? Na Almeida Revista Corrigida, 1911, está escrito amarelo. Porém, no texto grego está escrito cloros. Essa palavra significa certamente um verde pálido, verde amarelado, com a cor dos primeiros rebentos de grama e pastagem, que dá uma ideia de uma cor verde e não de uma cor amarela.
Então, se você juntar as 4 cores dos cavaleiros do Apocalipse, que é o branco, o vermelho, o preto e o verde, dá a bandeira do Islã. Tá? Ok? Pensem nisso, tá bom? Aí você já sabe a origem desses males. Tá? Aí ele faz o comentário 592, que é o comentário deixa eu ver aqui, da espada. Rompalha, literalmente um dardo longo, figurativamente a maior arma pessoal no campo de batalha, tá? Ele está usando aí a interpretação do grego original, rompalha. O 593 é fome, então ele está falando que fome é limos, mata através do controle completo dos recursos alimentares. A gente sabe que há já algum tempo as sementes que se plantam não são replantáveis. Você não colhe, você não planta milho e pega o milho e replanta, como se fazia antigamente, né, que são chamadas sementes crioulo. Agora você compra um milho controlado, com agrotóxico e todo aquele negócio todo, você planta, tira a sua safra, depois você vai lá, tem que comprar semente de novo, tá? Então, os recursos alimentares há décadas vêm sendo dominados e controlados. Muito mais tempo do que se imagina, isso feito caladamente, e o governo liberando leis e favorecendo bancos, e o povo ficando cada vez mais escravo do sistema. Mortandade, né? Aí ele fala aqui do 593 com fome, né? E o 594 com a morte. Mortandade, thanatos, extermínios em massa. Então a gente sabe que tem armas de destruição em massa. E animais da terra, bestas da terra, que é Therion, como que tem vida, armas biológicas, ok? Mas a coisa vai para muito mais além, porque a gente sabe, né, das lendas gregas, que houve uma mistura de deuses, né, com animais e geraram aqueles hecatrônquios, né, lá dos gregos, que são aqueles monstros antigos que vão vir também. Então começa a ter uma dimensão muito, já indo entrando no lado espiritual. Do ponto de vista da ciência, hoje em dia a física ela não está mais na matéria. A física ela já penetra o mundo espiritual, tá? A física hoje já abre portais espirituais. A física hoje já trabalha com energias sutis da alma, do espírito. Experimentos estão sendo feitos nesse campo, liberando forças dessa natureza. Então, isso está sendo feito de uma forma assim que não é tão divulgado, mas é o que está sendo feito. Alteração de DNA e coisas do tipo. Tá? Eu já estou falando um monte de palavras aqui que eu não sei se essa aula não vai ser cortada. Tá? Qualquer coisa a gente põe no Rumble. O pastor Jones põe lá e me repassa o link e eu faço a propaganda que vai para lá. Porque eu já falei um monte de coisa aqui que não pode falar e está sendo gravada no YouTube, tá? Quando fala MDança, né? DDNA, já não pode falar, né? Quando ele abriu o 5º selo, aí vem aqui uma parte interessante, veja só, tá? Esses 4 selos vão romper-se, né? Brevemente, as coisas vão mudar de uma forma para outra, assim, de uma virada assim, tá? E tudo tá predito para esse ano e o ano que vem. E agora vem o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da Torá, ou da instrução de Deus, ou da lei de Deus, e Jeová, que por causa dos testemunhos que eles tinham. Então eles deram testemunho, e por causa disso, morriam. E clamaram em alta voz, dizendo: até quando, Jeová, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue sobre os que habitam na terra? Então isso é uma coisa histórica, uma coisa anterior. E eles receberam vestiduras brancas, e disseram para descansar um pouco mais, até que o número de seus conservos e seus irmãos, que também deveriam ser mortos com eles, fossem completados. Então, muita gente interpreta que isso aí é lá desde o Império Romano, né, quando matava e tal, mas não necessariamente, porque pode ser os acontecimentos de agora com um prazo a ser estendido para que outros também sejam mortos por causa do testemunho. Tá? Isso incluindo aqueles que ficam e têm que dar a sua vida, perder a sua vida por amor a Jesus para poder salvá-la
dando a sua vida, salvam-se e se livram da marca da besta, tá? Isso pode incluir eles também. Porque depois que se completa, ninguém mais morre. Completou, completou. Tá? Aí, olha só. Agora vem, deixa eu ver, 2045. Ainda vai dar para avançar um pouco mais, né? Então vem aqui o sexto selo. Esse sexto selo, gente, é um selo assim que você tem que prestar atenção, porque todos os outros, de certa forma, nós já estamos ficando acostumados, né? Alguém anuncia a paz. Desde o ano de 1960, a ONU declarou que ela deveria buscar a paz entre as nações. Existe a declaração de paz da ONU. Se você pesquisar, a irmã Gina é boa nessas pesquisas. Se eu tiver errando a data, pergunta para ela, porque ela é muito boa com isso, tá? Mas eu acho que foi em 1960 que começaram essas declarações de paz, de implantação de paz, onde começaram a se elaborar essa agenda, tá? Então, essa história de paz, o cavalo branco, como aconteceu, engraçado, né? Jesus, o Senhor, mostrou um cavalo branco. Eu falei, no ano de 2024 vai aparecer um cavalo branco. Eu falei para o irmão Estênio, e esse cavalo branco vai vir nas Olimpíadas de Paris, e apareceu. E essa profecia se cumpriu. É incrível. Eu me lembro que eu falei para o irmão Estênio, eu mandei cavalo branco para todo mundo no WhatsApp. Eu falei, eu vi esse cavalo. Aliás, não era bem daquele jeito, mas foi o melhor cavalo que eu achei de figurinha para mandar. E eu falei, cuidado com as Olimpíadas de 2024. Vai aparecer um cavalo branco. E apareceu. E eu não estou na organização das Olimpíadas, não, pelo amor de Deus. Só falei por revelação e conhecimento de Deus, porque eu tive visão mesmo, tá? Então, vamos lá. Viramos essa página aí do cavalo branco, da qualquer hora vai acontecer alguma coisa grande que vai declarar um acordo de paz. Segundo selo, é violência, gente se matando, gente saindo com espada, matando gente para todo lado, por nome de um cara lá do Oriente Médio, né, que se diz Deus. Eu não vou falar o nome dele aqui, tá bom? Vocês já entenderam. Tá? Então a gente vai usar uma espada e degolar a gente. Nos Estados Unidos, em onde eles puderem, eles vão fazer isso. Segundo selo. Então isso já tá acontecendo, já aconteceu com o Estado Islâmico, já aconteceu com outras organizações terroristas. Então, você não tem que se preocupar, ela só vai acelerar. Terceiro selo, a carestia, aumento. Só foi trocar o governo, começou essa coisa doida. Não só aqui, no mundo inteiro. Tá? Quem faz supermercado, todo mês faz uma tabelinha e vê, vai comparando o preço do que está subindo. Faz uma planilha, quanto custava o preço de arroz há 5 meses atrás, agora o feijão, e vai vendo lá que você vai ver. O preço do tomate, tem as coisas que você usa. Quarto selo, morte, com peste. Nós tivemos a nossa pestezinha aqui, né, da Pampam, de 2019. Né? Espada, a guerra, fome, isso também, isso só vai se agravar. Aí o quinto selo, vem uma promessa aqui de que cristãos serão mortos, quem guarda o testemunho, seja judeu ou cristão, serão mortos. E aí o sexto selo, que é onde a coisa muda de cenário. Então vamos lá. Então esse sexto selo é crucial para você perceber a mudança de cenário em tudo. Porque como o povo está acostumado com as coisas que estão acontecendo, estão se acostumando, estão se neutralizando, insensibilizando, né? É uma dessensibilização, como o pessoal fala. Tem que ter o sexto selo para acordar todo mundo. Né? Porque vai se agravando, as notícias vão se escondendo, por mais intenso que seja o que esteja acontecendo no mundo, vai se escondendo. Ninguém relata mais determinadas notícias, ou diminui o número das tragédias, né, reportadas pelos jornais, pela televisão, vai sendo diminuído, cada vez mais falando mais de outros assuntos, inclusive as Olimpíadas, para mascarar outras notícias, né? Então vamos lá. Eu olhei quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. Então, um grande sinal para o sexto selo é um terremoto. Nesse dia desse terremoto,
O sol se escurece, torna negro como saco de silício e a lua como sangue, como hoje está aí a irmã Gina já relatando que a lua está como sangue. Mas está faltando o terremoto, né, irmã Gina? O terremoto e o sol se escurecer. Mas o sol já está pipocando. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu pertenço a um grupo de astrônomos aqui do WhatsApp, e eu mencionei qualquer coisa sobre o sol, eles me falaram um monte de coisa, né? Não, isso não está acontecendo, não sei o quê, isso é normal, isso aí acontece, isso é periódico do sol. Agora não. Agora não é mais periódico do sol, não. Agora está começando a assustar todo mundo. Agora o sol... Isso, hoje teve um terremoto 7.1 no Japão, eu fiquei sabendo de manhã cedo. Então, veja, terremotos em vários lugares, está escrito em Mateus 24. Mas vai ter um grande, que vai marcar o sexto selo. Aí, agora, se você conversar com os caras, já mudaram o discurso, né? Eles mudam sempre o discurso. Antigamente era aquecimento global, agora não. É mudança climática, né? Porque vários lugares estão gelando enquanto eu estou aquecendo, é mudança climática. E assim vai. Né? É as desculpas, são as narrativas para não enxergar que Deus está mexendo nesse processo todo. As estrelas do céu cairão sobre a terra, então uma chuva intensa de meteoros, né? Como a figueira deixa cair seus figos quando é sacudida com um vento forte. Com um vento forte. Então uma intensa, mas intensa mesmo. Não é essas chuvisquinhos que você sai na madrugada para tirar foto, filmar e dizer que você viu estrela cadente no outro dia de manhã e conta para todo mundo. Não, é uma chuva intensa de meteoros. Aí você veja que isso aqui, o sexto selo, já está relacionado com a primeira trombeta, porque lá também ocorre uma chuva. Tá? Então vá percebendo as relações. Tá? Perceba a relação do quinto selo, que é matança de gente, né, com a ceifa do capítulo 14 de Apocalipse. Então, vá fazendo esses links. Então, a primeira trombeta diz assim que houve uma saraiva de fogo misturado com sangue, foi lançado na terra, queimada a terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada. Tá? Então, começa a perceber conexões. Tá? Como a figueira deixa cair seus figos nessa... E o céu desapareceu como um rolo de pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, esse grande terremoto muda a geografia da Terra, aparecem novos continentes, tá? Preste bem atenção. Nós temos 10 reis para a besta, mas esses 10 reis ainda são políticos. Agora vai aparecer 10 reinos geográficos, por causa dessa mudança na configuração da Terra. Certo? Montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Essa mudança dos continentes por causa desse grande terremoto. Esse desmembramento aí, aparecimento de novos continentes, afundando outros continentes e assim por diante. É uma coisa desesperadora. Certo? O céu se enrola. O que é o céu se enrolar? Como físico, eu posso dizer que se fizer um experimento lá naquele CERN e a Terra entrar por um buraco negro, nós saímos no outro lado, em algum lugar, com um novo céu, com nova configuração, que você vai olhar, não vai mais reconhecer as constelações. Isso eu estou falando em tese, tá? Não estou dizendo que vai ser assim, mas alguma coisa nesse cenário do céu vai mudar. Segundo o relógio do Criador, que é o irmão Eduardo, do canal Yeshua. E isso também é conhecido dos antigos, que cada um de nós tem uma estrela representativa no céu. Cada um de nós na Terra. Como se fosse um crachá. Vai nascer uma criança, Deus coloca uma estrela lá no céu, representando aquela criança. Então, na astrologia antiga, eles sabiam que quando morria reis e levantavam reis, acontecia fenômenos no céu. Daí que veio a astrologia. Né? Quando Isaac Newton estudava as estrelas e descobriu a lei da gravidade, ele estava estudando o Apocalipse e ele queria saber o futuro. Depois se transformou em astronomia. Mas existia uma astronomia antiga para se relacionar coisas no céu com a Terra. Então, quando você está
dizendo que você está enrolando o pergaminho do céu, o pergaminho é um rolo que está estendido sobre nós, o irmão do relógio do Criador diz que Deus está tirando o programa de computador que regula a nossa vida na Terra, que é o programa fonte, que eles chamam, né? Alguns canais usam essa linguagem, para dizer que encerrou-se a história da Terra, que aquelas vidas que estavam ali marcadas naquele céu já cumpriram o seu propósito. Então vai vir novos céus, uma nova configuração de céu e de terra, porque a terra também será purificada. Tá vendo? Então o sexto selo é importantíssimo, tá? Aí o que acontece? Aí ninguém mais nega nada, olha só. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, e todos os servos e todos os livres, escondem-se nas cavernas entre as fendas das rochas das montanhas. E disseram as montanhas e as rochas, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono. Aí já reconhece que tem alguém sentado no trono. E da ira do Cordeiro, já reconhece que Jesus está voltando e está irado. Porque é chegado o seu grande dia e quem vai se suster de pé. Então, veja, irmãos, aí o sétimo selo, tá? Vamos dizer que entre o sexto selo e o sétimo selo estão contidas as trombetas. Vamos dizer assim, para vocês terem uma ideia, que não é bem assim. Entre o sexto selo e o sétimo selo, vamos supor que vai tocar 7 trombetas. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, vamos dizer que vai acontecer as 7 taças. Só para vocês terem uma ideia. Dentro de um intervalo tem 7 dentro, depois de um outro intervalo tem mais 7. Vamos dizer assim para vocês entenderem, mais ou menos. O sétimo selo é um silêncio de meia hora. Tá? Então, em termos de abalo, em termos de importância de abalo, para quem já está acostumado com fome, guerra, peste, vai ser esse sexto selo aqui. Tá bom? Se você fizer a relação que 1000 dias, um ano para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, se você fizer essa relação matemática, você vai descobrir que meia hora corresponde a 15 dias na Terra. Esse silêncio é de meia hora. A besta, na hora que ela pegar os 10 governos da Terra, da nova geografia da Terra, para governar, para passar o poder para a besta do Apocalipse, eles vão reinar por 1 hora. Vocês vão ver lá para frente. Então tem meia hora e 1 hora no Apocalipse. Se meia hora é 15 dias, 1 hora é 30 dias. Então vai ter 1 mês de um governo mundial até passar para o governo da besta. Fazendo essa conta matemática, tá? Porque eu creio que é nessa escala que Deus está fazendo isso, porque meia hora e 1 hora é uma coisa que não se percebe a nível mundial, mas a nível celestial sim, mas mundial teria que chegar a 1 mês, 15 dias, tá bom? Aí agora nós temos a entrada aqui o Michael Rood, infelizmente ele acredita que o Apocalipse é uma sequência, tá? Tudo bem? O derramamento da chuva serói do Espírito Santo no 22º dia do 7º mês de Tishrei, último grande dia do Shmi Atzeret, 7 anos após o reinado milenário do Messias em Jerusalém. Aí ele vai colocar a conta dele, a matemática dele, que nós já sabemos que não vai funcionar desse jeito, tá bom? É uma guerra espiritual, e numa guerra o inimigo também fica sabendo em determinadas situações, então é preciso ter o fator surpresa. Entre parênteses, entre o sexto e o sétimo selo, mostrado o destino dos servos são selados para a proteção divina. Aí vem os selos dos 144 mil. Então, como essa aula é sobre os selos, e nós vamos entrar no outro assunto, 144 mil, eu gostaria que vocês aí, quem tem mais informações sobre os selos, sobre coisas que estão acontecendo na Terra, coloca no chat ou comenta conosco aí, tá bom? Vamos aos comentários. Tia Ricarda, Pastor Jones, a própria irmã Gina também. Comentem aí. Qualquer informação que nos ajude a completar os selos, pode falar, tia.
Eu não vou comentar nada porque eu estou estudando o livro de Apocalipse pela segunda vez, né? Então eu não sei muita coisa não, eu estou mais aprendendo aqui. Amém. Tá bom. Então, pode falar, pastor João. Desculpa aí. Tá mudo, se você tá falando. Tá mudo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Viu, né? Porque a gente sabe, realmente, né? A gente vê assim que, né? Eu acho que todo crente mesmo, adora o livro do Apocalipse, né? Com certeza, né? Eu acho que é uma coisa assim que, né? Interessa muito a gente, né? E a gente estuda muito, né, Pastor Lucas? É muita coisa mesmo, né? Muita coisa que a gente pode tirar e, né? Até a questão aí das horas aí, né? Meia hora e uma hora, eu não tinha pensado nisso, nessa questão aí, temporal, né? Não tinha visto isso. De meia hora, né? 15 dias, 30 dias, né? Vão governar com o anticristo por uma hora, é interessante. Eu não tinha feito esse cálculo mesmo, né? Dos 1000 anos, né? Um dia igual a 1000 anos, interessante isso. Mas é assim, né? A gente de tanto estudar, a gente vai criando cada um cria a sua teoria, claro, né? E eu acredito que todas têm o seu ouro, né? O seu ouro ali. E eu estudando também, né? Claro, eu vou dizer assim, mas eu vou falar o que eu acho, né? Mas o que eu acho também não é o tudo, né? Digamos que o que eu acho seja uma parte do todo, né? Ou uma das milhares possibilidades, né, Pastor Lucas? As possibilidades, meu Deus do céu, né? E, por exemplo, né, a questão do primeiro cavaleiro, né, eu sempre aprendi que era o anticristo mesmo aparecendo e tal, né, aquela questão da falsa, que ele vai vir com a falsa paz ali, né, como se fosse disfarçado de um cavalo de paz, né, ele vai chegar assim, né, e sempre também concordei, né, mas depois, estudando e orando, né, e tudo mais, me veio essa interpretação de que também pode ser o avivamento, né? Porque você veja lá, ele diz assim, ele saiu vencendo e para vencer, né? Eu acredito que a igreja também vai sair vencendo e para vencer, né? E ela vai estar com o arco na mão, porque a igreja ela vai sair ofensivamente contra a besta, né? Então, é a coroa na cabeça, que é a autoridade, né? A gente sabe que tanto o anticristo vai ter autoridade, a igreja também, né? Daí eu fico pensando assim, né, pastor, claro, é uma interpretação dupla, né? E interpretação espiritual da Bíblia não tem limite nenhum, né? E eu fui pensando e falei, pode ser mesmo. O avivamento, que pode também vir junto, de repente, com essa aparição do anticristo, né? Que provavelmente seja uma aparição dele, né? Com certeza. Uhum. Né, pastor? Então, daí você pensa assim, a igreja vai sair vencendo e para vencer também, né? Com certeza, né? Daí você vai vendo, aí vem daí vem a guerra, né? Logo depois vem uma guerra, a falta de, né? Vai tirar a paz e vai, né? Todo tipo aí de, né? A gente não sabe, violência, né? Que a gente tá vendo a própria questão dos imigrantes aí, né? Destruindo lá a Europa, destruindo os Estados Unidos, aqui também, em todo lugar, né? A gente vê que a questão aí, que eles podem vir, e fora a Terceira Guerra Mundial também, né, pastor Lucas, que pode, essa grande espada aí pode ser um armamento núcleo, né, pode, né, essa grande espada e tudo mais. Aí o que acontece, né, aí vem a fome, né, a questão da fome, e o interessante é que está escrito ali, não danifique o azeite e o vinho, né. Ali, claro, se interpreta como os ricos, de repente, não vão sofrer com essa fome, né? Os milionários, os bilionários, sei lá, né? Mas esse azeite e vinho, pastor Lucas, também pode ser unção, os ungidos, né? Com certeza. Sabe? Os ungidos que vão estar avivados, né?
de repente, não danifique os ungidos de Deus, né? Os avivados, os 144, seja como for, né? Não, eles não serão danificados. Ô, glória. Glória a Deus, né? Tem as duas camadas, né? Né? Tem as duas camadas. Pode ser os ricos, os milionários que não vão sofrer, né? E também a questão dos ungidos. A unção de Deus, que é o azeite e o vinho, né? É uma alusão à unção, né? O cavalo branco também. Cavalo branco, né? Isso, aí viria lá do cavalo branco. Se também acontecer, de repente, o avivamento, aconteça junto com essa aparição aí, né, do anticristo, de repente, né, seja uma coisa que aconteça junto até, né? Aí o que acontece? Né? Daí logo está escrito, não danifique os ungidos, né? Ô, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Eles não vão sofrer, né, pastor Lucas? Os avivados, os 144 e tal, etc, né? Aí vem esse quarto cavaleiro, morte, né? Que eu vejo, na minha interpretação minha, né? De repente o anticristo começa a ganhar muito poder, né? Aí o que acontece? Vem essa questão das feras, das bestas da terra, né? As feras da terra ali, que está escrito aqui, o Senhor colocou como animais da terra, mas também tem ou bestas ou feras da terra, né? Uhum. E eu acredito que possa ser essa polícia do anticristo, que vai ser muito violenta, entendeu? Uhum. Essa polícia do anticristo que vai ser violenta e vai matar, vai judiar e tudo mais as pessoas, né? Eu vejo isso, essas feras, essas bestas da terra, né? Uhum. Glória a Deus. Aí depois disso a gente vê que vem a morte dos cristãos, né? Logo depois vem a morte, porque daí o que vai acontecer? Vai ser decretada a morte mesmo, aí vai vir aquela questão da perseguição ferrenha contra os cristãos, né? E o sexto selo, né? Aí vem o que acontece? Acontece a escuridão e tal, né? E um monte de coisa, o terremoto, né? E eu acho que pode ser até o arrebatamento, na minha concepção, né? A gente pode inferir um monte de coisa, meu Deus do céu, que está escrito lá que as pessoas vão, né, os ricos e os poderosos vão se enfiar nos bunkers, né, nos buracos da terra, e vão falar assim, salva a gente da face do cordeiro, está escrito lá, né, que eles vão querer se proteger da face do cordeiro, né, eles vão ver que né? Mas é só, claro, eu estou falando, pastor Lucas, para acrescentar, de repente acrescentar na interpretação de cada um, né? Acrescentar alguma coisa, né? Porque a gente sabe que depois são escolhidos os 144, eles são selados mesmo, de fato, né? Naquele momento, né? Daí a gente sabe que o que acontece? O sétimo selo, ele abre as 7 trombetas, né? E a sétima trombeta vai abrir o 7 selo, vai inaugurar, né? Mas glória a Deus, né? Pra você ver como isso tá na minha cabeça, pastor Lucas, de tanta gente estudar e se debruçar nessa coisa, sabe? A coisa fica na nossa cabeça, né? Mas glória a Deus. Mas isso é para acrescentar, né, amado? Que possa acrescentar isso na vida de cada um, que cada um tem na sua concepção, né? Amém, pastor Lucas? Obrigado. Amém. Tá certo. Não, essas interpretações são válidas. Elas nunca foram assim reprovadas, né? Assim, você não tem um alvará de que só a sua interpretação está certa. Eu acredito que como tem camadas de interpretação, vale para os dois, tá? Para as duas perspectivas, né? A Irmãgina foi buscar o celular, quer conversar aí alguma coisa sobre os selos, Irmãgina? Sobre as pesquisas que a irmã já fez e tudo? Pode falar, então. Tá. Aham. Pode sair, entrar pelo celular, entrar qualquer outra conta que eu já permito a irmã usar. Se essa conta não tiver com som, com saída de som, pode ficar à vontade. Faça da melhor maneira. Saiu do celular. Vamos lá.
Dá para falar? Uhum. Não, era Isso. só. O... Pode falar, estamos ouvindo. Então, era só o 144 que. Ah, eu achei que fosse judeus. Eu não sei se a minha ideia é errada. Não, não são só judeus, não. Então, A gente não era entrou isso. nesse assunto, mas nós vamos entrar, acho que é a aula que vem. Mas pode falar. O que a irmã acha? Não, era isso mesmo, só isso. Ah, tá. Então, aqui eu posso continuar mais um pouquinho, a gente já comenta e deixa, porque os 144 mil tem muita coisa, porque vai repetir de novo no capítulo 14, né? Então eu vou entrar aqui um pouquinho, tá? E aí eu já comento a parte, tá bom? Tá, obrigada. Se tiver qualquer coisa aí para postar para nós aí, compartilhar da foto da lua, qualquer coisa aí, pode compartilhar, fica à vontade, tá? Então vamos lá, irmãos. A foto da lua eu fui ver agora, se escondeu. Tá nublado agora. Não consegui tirar. Tudo bem. Tá? Tudo bem. Vamos então continuar mais um pouquinho, tem mais uns 15 minutinhos aqui. O derramamento da chuva seróide do Espírito Santo no 25º dia do 7º mês e tal. Então, irmãos, como esses eventos eles se repetem anualmente, então pode ser que no ano aconteça uma coisa, no outro ano aconteça outra coisa, não na sequência, talvez no mesmo ano, tá? Mas essas datas que o Marco Ruto coloca são válidas, porque são as datas das festas, tá bom? Só que se você pensar numa sequência linear do Apocalipse de selos, trombetas e taças, você se confunde, e não é, tá? Mas vamos lá. Mas algumas datas se encaixam muito bem. Então, os 144 mil. Então, depois disso, vi 4 anjos parados em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. Ventos sempre pensa em guerra, tá? De modo que nenhum do vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre qualquer árvore. Vi também outro anjo subindo de onde o sol nasce, e tinha ele o selo do Elohim vivo. E ele clamou em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de prejudicar a terra e o mar, dizendo, não machuque a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Jeová em suas testas. Tá? E eu vi o número dos selados, 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil selados. Da tribo de Rubem, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Azer, 12 mil selados. Aqui está selados ou assinalados? Selados ou assinalados, tá? Da tribo de Naftali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Da tribo de Shimon, né? 12 mil selados ou assinalados. Da tribo de Levi, 12 mil selados, da tribo de Zacá, 12 mil selados, da tribo de Zebulon, 12 mil selados, da tribo de Yosef, 12 mil selados, da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Então, veja só, aqui não aparece a tribo de Dan, aparece a tribo de Manassés, né? Digamos que se seja uma coisa genética, tá? Eu, segundo a minha pesquisa, eu não sei quantos % de DNA judeu tem, eu também não sei, mas a minha família, o meu tataravô veio lá de Portugal e parece que ele é da tribo de Manassés. Então, digamos aqui que ele entra nessa conta. Tá? Não aparece a tribo de Dan e aparece a tribo de José como se fosse Efraim. Efraim e José estão juntos, né? Porque tem Efraim e Manassés, que são filhos de José, e aparece Efraim e José. Tá? Aí várias pessoas levantam a mão, porque esse tema aqui é muito inspirador e deixa todo mundo... Peraí, deixa eu só terminar aqui. Vocês já podem falar, todo mundo aí que se sentir tocado pelos 144 mil. Então a gente sabe que os testemunhos de Jeová diziam que o céu só ia caber 144 mil pessoas, e aquelas coisas todas já passaram, né? Se eles tentar convencer isso hoje por qualquer pessoa, é até ridículo, mas deixa eles, né? Então, o que são os 144 mil? Eu, pessoalmente, eu acredito no cumprimento literal e espiritual. Tem gente que acha que Deus não guardou as 12 tribos e que tem gente que morreu, que não dá para recuperar a tribo e que o cumprimento é só espiritual. Tem gente na internet falando isso. Eu não acredito nisso, eu creio no poder de Deus, que assim como Deus guardou gente pura, suficiente para trazer a linhagem de Jesus, através de Davi, então Deus é poderoso para guardar todas as tribos de Israel escondidas, porque o diabo quer realmente destruir.
esse levantamento do DNA aí daquele negócio lá de 2012 lá, a China, né, 2012 não, 2019 do Pampampam lá, 2019, a China recolheu dados de DNA do mundo inteiro para fazer armas específicas para as pessoas, isso a gente sabe. Já houve denúncia, não só profecias, não é conspiração. Eu não sou teórico das conspirações, hoje eu sou prático, como eu já falei para minha vida. Teórico é quem suspeita que eu sou. Hoje eu sou prático da conspiração. Então, a gente já sabe que a teoria da conspiração de ontem é a reportagem de hoje. Tá? Então, já houve uma reportagem denunciando que a China tinha um banco de dados de DNA do Ocidente. Tá? Ok? Agora, por que isso? E por que interesse em judeus? Será que a China não vende dados para os nossos amigos islâmicos? Porque tem interesse contra os judeus. Tá? Então, prestem bem atenção que essas coisas não são mais teoria. Não é teoria. Tem notícias denunciando isso. Inclusive, quem fazia teste de DNA, como eu queria saber e fazer, houve firmas que roubaram dinheiro e o teste era totalmente falso. Também tem denúncias desse tipo. Então, eu acredito que Deus pode cumprir literalmente e espiritualmente, porque quando você faz a conta dos anos que o povo passou no Egito, multiplicando pelos os 360 dias do ano, dá 144 mil. Se você pega 6 mil anos, multiplica pelos anos que nós estamos vivendo, os dias do ano, todo dia, Deus salvou alguém. Dá 144 mil dias. Então, essas coisas, esses números têm o seu significado espiritual e têm o seu cumprimento espiritual. Então, eu particularmente, a não ser que Jesus chegue para mim e conte, não, Lucas, você está errado, é só espiritual ou é só material, aí eu vou mudar minha opinião. Mas eu, a princípio, acredito que é os dois, tá? Eu sempre percebi que as profecias têm sempre duplo cumprimento, duplo, triplo, quatro cumprimento, tá bom? Então, esses 144 mil, tá? Eles têm um papel importante no resgate daqueles que vão ficar aqui no tempo da grande tribulação, tá? E aqui tem um comentário 596 e 597, que eu vou terminar com eles, que é, e por causa do testemunho que eles tinham. Então, o testemunho que é guardar os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, o Messias. Então, significa que os judeus que se converterem também passarão perseguição, né? O segundo comentário aqui é o santo e verdadeiro que não vinga o sangue sobre os que habitam na terra. Aqui fala, a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra, lá conforme Gênesis, né, a morte de Abel. E os comentários 598 é que fosse completado nomes escolhidos. Segundo o Michael Rood, né, Apocalipse 14, 12 e 13, descansarão de seus trabalhos porque suas obras continuam com eles. Né? Então, está relacionando essa citação do Apocalipse 6, 11 com Apocalipse 14. E 599, deixa eu ver, 599 e aqui está um 599, meu Deus, essa letra miúda aqui é horrível, né? Aqui, o nome de Deus em suas testas, né, que é os 144 mil, vai ter que ter. Ezequiel 9:6, né? Então vamos lá, Ezequiel 9:6, o que está escrito aqui? Eu não sei toda a escritura de cor, só guardo o conteúdo, não guardo o endereço. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, e até exterminados, mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante de casa. Então houve uma matança onde pessoas foram livres porque tinham um sinal. Então ele está fazendo referência a isso aí. Bom, agora vou para a multidão incontável. E antes disso, eu vou fazer mais um comentário sobre 144 mil e deixar o pastor Jones falar. Que ele está com a mão levantada já faz alguns minutos. Esse 144 mil, gente, tem um papel importantíssimo, né, de ter as chaves do céu aberto para subir e descer, tá? Então, é muito importante a revelação de 144 mil, porque tem a noiva,
Tem os 144 mil, tem gente que é dos 144 mil e é da noiva, tem os que ficam para a grande tribulação, né? E tem os outros, que são aqueles que vão sofrer a ira de Deus, tá? Pode falar, pastor Jones. Amém, amém, glória a Deus, né? Então eu vou fazer tipo uma não sei se é pergunta, não sei, é pergunta retórica, eu acho, sei lá o que é isso. Vamos lá. Eu vou fazer para o pastor Lucas, né? Vai lá, vamos. Pelo que eu conheço ele, eu acho que ele vai ver sentido nisso, tá? Pelo que eu conheço. Tá, que digamos assim, ó, o pastor Lucas já falou lá no começo, olha só como é que é, né? Que as coisas da terra são uma sombra do céu, né? Uhum. Então vamos assim, ó, fazer uma conjectura de que a própria nação de Israel é uma sombra do céu, né? E que as 12 tribos também são uma sombra do céu. Glória a Deus. Né? Então, o que a gente... Ó, então, partindo disso, a gente chega a uma conclusão que as 12 tribos que pertencem aos 144 mil, eles são uma origem celestial desses 144 mil. Amém. O que o senhor acha, né? Porque, vamos dizer assim, né? É que digamos que nós tenhamos uma origem celestial, né? É uma viagem isso, né? Então, essa origem celestial dos 144 mil, né? Que digamos que, né, já que é uma sombra de lá, né? A origem celestial das tribos vem do céu, né, pastor? Tá ótimo, não? Pastor? Tá ótimo. Essa conjectura é muito boa, mesmo porque quem acredita na presciência ainda vai colocar mais pimenta ainda nesse negócio aí. Né? Na presciência não, na pré-existência, né? Eu falei presciência, pré-existência. Então, quem acredita na pré-existência vai colocar mais pimenta nesse assunto, tá? Eu vejo o seguinte, Deus preparou coisas antes da fundação do mundo, ele conta isso, né? Eu creio que ele preparou coisas antes, durante e depois da fundação do mundo, tá? Então, Deus tem seus trunfos, ninguém pega na mão e nem no colarinho de Deus, né? Como eu sempre falo. E a outra coisa também é que, assim, é um processo histórico de algo que já vem acontecendo desde o céu, e que veio para a Terra para representar essa batalha dessa forma, né? Palpável, visível, né? Então, eu penso assim que eu não quero adiantar muita coisa, porque eu estou orando pelas revelações para um próximo curso, que é o curso de Guerra Celestial. A minha filha perguntou, como assim antes, durante e depois? Então, vamos explicar. É o seguinte, antes de Deus fundar o mundo, Deus criou situações porque ele sabia que ia precisar delas. Digamos, os 144 mil foram escolhidos antes do mundo existir. Durante a fundação do mundo, ou seja, enquanto o mundo estava sendo criado e formado a Terra, Deus saiu escolhendo pessoas. E depois que estava tudo pronto, durante a história da humanidade, também Deus saiu escolhendo pessoas. Então, isso é dele, é a alçada do Pai. A gente não tem assim como dizer que sim, nem como dizer que não, a menos que ele conte para nós, ou nos revele, ou nos conte lá no céu, quando nós estivermos lá com ele. O que ele promete é que ele não vai deixar nada encoberto. Ele vai contar para todos nós lá no céu tudo. Mesmo que o líquido amniótico tenha tirado qualquer memória daquilo que aconteceu, da nossa pré-existência, tá? Eu fico desconfiado da pré-existência por causa de alguns versículos, alguns irmãos e algumas deixas que foram dadas, inclusive nos sonhos da Hélio, só por isso. Eu não estou afirmando categoricamente nada, porque eu não afirmo, né, não faço nenhuma afirmação se eu não tenho uma revelação completa, ou pelo menos uma estrutura de uma ideia, para poder não criar situações que vocês não vão dar conta, ou desequilibrar, ou colocar vocês simplesmente para fazer sensacionalismo. Eu não faço isso, tá? Eu gosto de fazer atrativo para você gostar do assunto. Mas sensacionalismo e desequilibrar vocês, para vocês ficarem, será que eu sou, será que eu não sou, como é que é? Esse tipo de perturbação desequilibrante eu não gosto, porque eu também não quero para mim, não quero para ninguém. Mas, se você gosta desses assuntos, fica de orelha em pé,
e gosta de estudar, não fique fechado, tá? O conselho que eu dou, se surgir a novidade, dê glória a Deus. Se você quer saber mais sobre você mesmo, sobre quem é você, sobre por que Deus escolheu você e coisas do tipo, é o Senhor que vai revelar, entendeu? Então a gente está aqui como servo, como pessoas que amam o Senhor, amam as almas, não quer que ninguém se perca, assim como o Pai também não quer, e está disposto a trabalhar, seja o que Deus colocar para nós. Tá bom? É isso que eu penso dos 144 mil. Tá bom? Vamos lá. Então, agora nós vamos para uma multidão incontável, né? Então, como eu falei, nós temos duas camadas. A camada literal, agora os 144 mil incontáveis, tá bom? Olha lá, vamos ver. Esta parte está em parênteses, capítulo 7, 9, 17, nos traz ao momento que mostra a recompensa final para aqueles que estão passando por grande tribulação naquele momento. As declarações textuais do capítulo 21 e 22 do Apocalipse ilustram que as promessas não são cumpridas até que o paraíso seja estabelecido na nova terra. Esta é uma promessa sobre uma realidade futura para os fiéis e não um arrebatamento para a tribulação. Isso é a opinião do Michael Root que eu discordo frontalmente, tá? Quando eu comecei a traduzir as coisas para o Michael Root, não tinha conhecimento suficiente para discordar dele, mas agora eu discordo, tá? Principalmente essa frase aqui. E eu vou explicar por quê. Sempre é bom explicar por quê. Veja só. Depois disso olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e na presença do Cordeiro, vestida com vestes brancas e com palmas na mão, tá? Então tem a festa das palmas, você procure lá, tem a festa das palmas em Levítico. Uma coisa que vai ajudar você também a entender, tá? E clamaram em alta voz, dizendo, salvação pertence a Jeová, que está sentado no trono e no Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e os anciões, os quatro viventes, as criaturas viventes, e eles prostraram sobre seu rosto diante do trono e adoravam Jeová, dizendo, amém, bênção, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força. Então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dignidades para Deus. Sejam dados ao nosso irmão para todo sempre. Amém. Então, agora vem. Um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vêm? Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os que saíram da grande tribulação. E eles lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Jeová e eles o servem de dia e de noite em seu tempo. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Eles não terão mais fome ou sede, e o sol não cairá mais sobre eles, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará à fonte das águas vivas. E Jeová enxugará toda a lágrima de seus olhos. Então, irmãos, preste bem atenção numa coisa. Essa situação que ele está descrevendo aí, que é uma multidão de toda nação, tribo e língua, tá? Existe um pequeno detalhe que muda todo o cenário da tradução, tá? E eu vou só falar aqui, porque essa noite eu tive um sonho sobre tradução que eu fiquei muito preocupado. Eu sonhei que eu estava trabalhando numa casa de tradutores e tinha um quarto onde os homens se prostituíam com mulheres. Até eu ia contar esse sonho para minha filha, para me orar hoje. E eu estou muito preocupado com esse negócio de traduções, que às vezes eu vou atrás de tradução e vou atrás de significado e eu não quero fazer ninguém tropeçar por causa disso, tá? Nem quero alterar a palavra de Deus. Mas existe um verso aqui, que essa parte do verso 14, que diz assim, que eles vieram da grande tribulação, saíram fora, saíram fora, escaparam. E tem uma parábola lá em Lucas, que quando Jesus termina de contar, eu não me lembro qual é a parábola, que diz assim, orai para que vocês escapem dessas coisas que vão acontecer. Não me lembro, se o pastor Jones puder achar, me ajudar aí. Então, escapar da grande tribulação. Sair fora é a mesma coisa, tá? Então, essa palavrinha que está marcada em azul aí na tela de vocês, que eu estou marcando aqui, se alguém não está vendo, eu amplio um pouquinho mais. Como é o versículo, pastor Lucas? Jesus disse, orai para que possais escapar de todas essas coisas. Tá. Eu acho que eu já sei aqui, já vou ver aqui, peraí. Então, é a mesma palavra, escapar e sair fora. Só que aqui eles traduziram como saíram. Na minha Bíblia está escrito vieram. Tá? É como se eles estivessem participando e saíram.
Mas, às vezes, o sentido pode ser outro. Eles iam passar e escaparam. Tá? Então, pode ser que essa multidão seja os 144 mil literal, espiritual. Tá bom? Aí nós temos aí várias interpretações, várias camadas, várias situações, então tem que orar e pedir para Deus. Pode falar, pastor Jones. Aqui, ó. Então, Lucas 21, 36, né? É isso? 21, 36, ali bem naquela parte do Sermão do Monte lá, né? Que ele fala da escatologia lá, né? Uhum. É assim, ó, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Acho que é isso, né? Isso. Então, veja. Então, essas duas palavras são a mesma, tá? Essas duas palavras são a mesma. Aí, tem um irmão que é espanhol, que eu estava ouvindo ele outro dia, e ele fala sobre um outro detalhe que tem na tradução, porque, veja, irmãos, eu tive esse sonho de que os tradutores, né, segundo o que eu vi nesse sonho, tinham corrompido a tradução, ou prostituído a escritura. Tá? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, 222, tá? Interessante que agora acabei de lembrar do trem que a Eren viu, o trem 222, né? Ai, Jesus, ó, glória a Deus. 2 Tessalonicenses, anota aí, gente, quem gosta dessas discussões, anota aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, 222. Eu vou ler. Ora, eu vou ler do 1, para poder pegar o contexto. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Essa palavra não está correta, segundo alguns irmãos que leram lá e vou até fazer isso já agora, no grego. Aí é como se, ora, se os tessalônicos estavam preocupados se a volta de Jesus estivesse perto, não faz sentido. Por que Paulo não faz sentido? Tem muito teórico que fala que Paulo achava que a volta de Jesus era naquela época, e não faz sentido. Paulo escreveu várias coisas que mostram que ele sabia que ainda ia demorar. Né? Então, é um estudo de uma condição que não é válida para Paulo. Agora, se os tessalonicenses achavam que já estava perto, não faz sentido ele ficar dando esse conselho, por quê? Porque o que eles pensavam, na verdade, é que já tinha ocorrido. Então, o versículo teria que ser assim traduzido: como se o dia de Cristo já estivesse ocorrido. Ou seja, eles foram lá reclamar com Paulo, falaram assim, poxa, Jesus veio e largou nós aqui, nós ficamos, como que é isso? Explica para nós, porque alguém já tinha usado dessa malícia de dizer que Jesus já tinha voltado. Entenderam? E eles ficaram perturbados. Então, nessa perturbação deles, tá? Aqui no original aqui do grego está escrito chegado, enisteme, né? Colocar, estar sobre o que está para acontecer, iminente, perto, mão, estar presente, tá? Enisteme, tenha chegado. Então, ocorrido, tá? Então, eles estavam preocupados, na verdade, é que Jesus já tivesse voltado e eles tinham ficado. Então, esse versículo que é usado para dizer que nós não devemos nos perturbar com as datas e com as pregações da volta de Jesus, porque existe esse conselho, que é uma vacinação, na verdade, da igreja contra a preparação da volta. Esse versículo de Tessalonicenses, ele é usado como uma vacinação. Ó, não fica confiado em gente que fica pregando data aí, pregando tempo de arrebatamento, porque ninguém vai saber, Deus não sabe, Jesus não sabe, só o Pai sabe. Então, isso é uma falsa interpretação bíblica, falsa mesmo, tá?
Mas então a preocupação dos Tessalonicenses nesse caso é que tinha já ocorrido, tá? Então, se tinha já ocorrido, então Paulo está avisando que deveria acontecer determinadas coisas para que eles soubessem o tempo certo. Ou seja, o processo estava em andamento e não tinha sido fechado, tá? E sim, é tanto que ele fala até daquele que resiste, mais para frente, verso 6, né? Versos 6 e 7. No mesmo capítulo, ele fala daquele que resiste. Ou seja, já haveria de ter um processo para o qual Jesus viria após esses acontecimentos processuais, né, acontecer. Tá bom? Então, é nesse sentido aí. Voltando aqui para Apocalipse, para fechar o assunto, se você pensar dessa forma, aqui você está livrando pessoas da grande tribulação, tá? E não tirando elas simplesmente no meio da jogada, né? No meio da partida, vamos dizer assim, de futebol. Você está livrando elas, porque está saindo fora. Acontece também o seguinte, se você está no meio da grande tribulação e você morre e aparece lá diante do trono de Deus, né? Porque eles estão aparecendo diante do trono. Se vocês for ouvir bem aqui, né? Na presença do Cordeiro, estavam diante do trono, aqui, ó. Os 144 mil também, lá no capítulo 14, vai estar diante do trono. Certo? Então, se você está morrendo aqui na Terra, aparecendo diante do trono, você está sendo tirado, né? Está sendo tirado no meio da partida de futebol. Mas o sentido aqui parece ser aquele de você estar sendo livrado, como está lá em Lucas, que o pastor Jones leu aí, 21:36. Tá bom? Então aí fica essa dúvida para vocês pesquisarem, porque teoricamente, se o mundo todo e as pessoas cristãs todas estivessem aqui nessa live ou em qualquer outra live do mundo, se preparando para a volta do Senhor, garantidamente eles não iriam passar pela grande tribulação. Porque eram pessoas que estavam desprendidas do mundo, amando ao Senhor, com o coração na mão de Deus, dispostas a sair daqui, né? Não para escape de consequências, não é isso, mas porque amam a Deus. Esse é o conteúdo básico de quem espera Jesus, tá bom? Então, Deus que abençoe a todos, a aula de hoje está encerrada. Se alguém tiver mais algum comentário, só fazer e depois nós passamos a oração. Amém, amém, que Deus abençoe a todos. E que alguém possa orar para nós aí, em nome de Jesus, encerrando, né? Ora aí, filha. Ó, o pastor Lucas tem a bênção de Arão agora, hein? Glória a Deus. Ó. Amém, estamos aí, estamos sendo colocados cada vez mais em responsabilidade, Jesus. Nos guarde. Próxima aula, sétimo selo e as trombetas, tá, gente? Orem para nós termos sequência nas nossas aulas aqui, segundo a vontade de Deus e a revelação de Deus, tá? Quem vai orar para nós, agradecer? Eu oro. Então, ore aí, filhinha. Tá. Amado Deus, querido Rei, eterno e poderoso Yeshua HaMashiach, obrigado pela essa noite, Senhor. Obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelos esclarecimentos, Senhor, a respeito da sua palavra, Senhor, a respeito de traduções que muitas vezes foram escondidas, Senhor, talvez propositalmente, talvez por erro humano, Senhor, nós não sabemos, Senhor. Mas que obrigada, Senhor, que o Senhor está dando, Senhor, essas correções para que nós possamos entender, Senhor, o quão generoso, Senhor Jesus Cristo, e o quão grandioso e o quão amoroso o Senhor é. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar realmente mergulhando na Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, entendendo que o Senhor ama todos, Senhor Jesus Cristo, e o Senhor não quer que a gente pereça, Senhor, a menos que seja... o Senhor não quer que a gente sofra, Senhor Jesus Cristo, e não quer que a gente passe por nenhum mal, Senhor. Mas muitas vezes a gente acaba passando por ignorância, Senhor Jesus Cristo, por descuido e desleixo, Senhor. Mas o Senhor sempre está lá para nos resgatar, Senhor, de braços abertos, esperando, Senhor, de forma tão amorosa e tão generosa. Obrigada, Senhor.
Que o Senhor venha estar nos abençoando essa noite, nos dando uma boa noite de descanso, Senhor, e que o Senhor possa estar tocando nos corações, Senhor, para as pessoas perceberem, Senhor, este amor tão magnífico que o Senhor tem para conosco. Que o Senhor venha estar abençoando a todos nessa live, Senhor, e as pessoas que vão escutar depois. Que o Senhor venha estar tocando a cada vida, Senhor Jesus Cristo, com o seu amor e com o seu poder. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu oro e clamo. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Glória a Amém, Deus. amém. Aleluia. Bom, Amém, glória a Deus. Boa noite. para a Nossa, gravação, pastor, Deus vocês abençoe. estão livres aí para conversar sobre qualquer assunto, tá bom? Vamos ver se depois que eu postar isso aqui não vai ficar censurado.